Você sabe que o piloto está na vibe de ser campeão do mundo quando se comporta como o André Kimi Antonelli está se comportando em pista e obtendo os resultados que ele precisa para construir um campeonato tijolo a tijolo. É um campeonato longo, o da Fórmula 1. Antigamente eram só 16 etapas, agora a gente tem 22, 23, 24, dependendo do ano ou dependendo do fato de ter ou não conflitos bélicos acontecendo ao redor do mundo. E o Antonelli aparentemente está entendendo que ele vai construir esse campeonato etapa a etapa. E aí é importante ter em mente o seguinte: ou você vence, ou você chega o mais próximo possível do pódio, ou termina no pódio, né? Outra possibilidade é você chegar na frente dos seus adversários mesmo quando você não vence, porque afinal de contas, esse campeonato de regularidade também se vale da quantidade de pontos que você pode não só fazer a mais do que os seus adversários, como tirar deles. E é basicamente isso que o André Kimi Antonelli fez na Hungria. Não venceu, até cogitou-se de que ele poderia vencer em função da estratégia que a Mercedes adotou para ele, mas no final das contas a terceira posição é vitória, levando em consideração que os seus dois principais rivais ao título mundial, neste momento, obviamente, chegaram atrás dele, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Tela do computador, estamos aqui com Fórmula1.com para ouvir André Kimi Antonelli, ou ler, na verdade, já que temos as aspas dele aqui. Antonelli ficou satisfeito em ampliar a liderança na classificação após uma corrida difícil na Hungria. Kimi Antonelli terminou à frente dos seus dois principais rivais pelo título ao garantir o terceiro lugar no Grande Prêmio da Hungria. Está aqui, feliz, animado e satisfeito, Andrea Kimi Antonelli, e com alguma sorte ele levou para casa esse troféu intacto, diferente daquilo que Lando Norris fez alguns anos atrás com o troféu de vencedor do GP da Hungria. É um dos episódios divertidos da Fórmula 1, podem ter certeza disso. Vamos aqui buscar as aspas do menino Antonelli, ele que no dia anterior deu uma entrevista também para o Fórmula1.com após a classificação, se lamentando sobre o desempenho da Mercedes no quali de sábado, e pela primeira vez a Mercedes não conquistou a pole na temporada, e aí a gente já coloca os nossos pontos de teoria e de especulação também para funcionar, onde pela primeira vez também a Mercedes não conseguiu a pole, não conseguiu ficar na primeira fila, enfim, tudo muito inédito no GP da Hungria, e isso também liga um sinal de alerta para a equipe de Toto Wolff. Mas vamos falar das aspas do Antonelli. Abre aspas. Foi uma corrida difícil. Foi muito difícil ultrapassar. Então tivemos que fazer algo com a estratégia. Inicialmente tentamos fazer a parada única, mas depois a equipe me disse que o pneu estava forte demais no limite, ou forçando demais próximo do limite, então paramos. Gente, peço desculpas, mas eu não vou ficar aqui traduzindo do inglês o tempo todo, estou jogando no tradutor do Edge, do Microsoft Edge, mas esse tradutor é bem ruim, devo admitir. Seguindo as aspas do Antonelli. Depois tivemos um safety car virtual e as duas Ferraris nos boxes. Eu sabia que seria muito duro porque eu usava pneus duros e eles pneus macios. Felizmente conseguimos mantê-los para trás. E aqui é isso. Temos aqui na sequência da matéria toda a reflexão do contexto de momento do Antonelli, e ele continua quando ele é questionado sobre a situação dele no campeonato. Ele afirma que ficou satisfeito com o resultado, superando George Russell e Lewis Hamilton e ampliando sua vantagem na classificação para 50 pontos sobre o piloto da Ferrari, com Russell mais 9 pontos atrás. Abre aspas para Antonelli. Não, na verdade não, quando ele foi perguntado se ele poderia imaginar estar em uma posição tão forte. Claro que eu estou muito feliz. Essa é a melhor forma de começar as férias de verão. Acho que hoje foi uma grande limitação de danos ou contenção de danos, e temos que continuar pressionando porque o segundo semestre, o segundo tempo aqui na tradução, vai ser difícil. Vamos tentar o nosso melhor. Palavras de um extenuado Andrea Kimi Antonelli.
Se tem uma coisa que a gente está observando no Antonelli, apesar dele ser italiano, e aí não é uma crítica objetiva aos italianos, mas é fato que na cultura deles eles são um tanto quanto, como que eu vou dizer, passionais demais para resolver os problemas de conflito e situações um tanto quanto extremas. Mas o Antonelli está mostrando, aparentemente, ele está mostrando que está com a cabeça no lugar. No ano passado, a gente viu o Oscar Piastri numa posição semelhante, apesar de que o Piastri tinha mais tempo de Fórmula 1, mas numa posição semelhante que a do Antonelli, ou seja, não era o primeiro piloto, não era o favorito máximo à conquista do título, mas estava liderando a temporada até o final do primeiro semestre, até o final da primeira metade da temporada, e aí para o Piastri, depois daquele GP do Azerbaijão, tudo desmoronou e ele desapareceu até hoje. Quando não é ele, é o motor do seu carro, é a McLaren, que acaba quebrando por algum motivo. O Antonelli está na mesma posição que o Piastri estava. Só que o Antonelli, vamos lá para a classificação do campeonato. O Antonelli, ele tem 50 pontos a mais do que o vice-líder, tem 59 pontos a mais do que o seu companheiro de equipe. Ele está com uma vantagem até menor do que aquela que o Piastri tinha em relação ao Lando Norris. E o George Russell está numa fase, Jesus amado, que draga a fase do Russell. E isso porque eu acho que o Russell fez uma boa corrida na Hungria, tá? Porque ele teve o problema que teve no treino classificatório, depois foi lá para trás porque a largada dele foi meio que sabotada por conta do sistema de largada, o carro entrou numa espécie de ponto morto e ele acabou ficando para trás, aí ele se recuperou, conseguiu seus pontos. Então, soma tudo isso e a capacidade do Antonelli em lidar com certas situações, e aí mérito do Bono, que é o ex-engenheiro do Hamilton, em saber colocar a cabeça do Piastri, do Antonelli para trabalhar direito, e a gente tem uma combinação que é mais poderosa do que aquela que o Piastri tinha na McLaren. Então, aparentemente, o Antonelli está com uma situação bem mais controlada do que aquela que o Piastri estava. Óbvio que tudo pode mudar, óbvio que o jogo pode virar, é óbvio que o Antonelli pode ter 2 problemas de motor e aí essa diferença de 59 pontos pode desaparecer. E aí a gente tem um campeonato, tem gente até torcendo por isso. Porém, quando a gente vê um piloto que ou vence ou chega no pódio, e um pódio com os seus principais adversários ficando para trás dele, a gente já sabe como que essa equação vai funcionar no final. A gente já sabe. Pelo menos até o final do primeiro semestre, por assim dizer, da Fórmula 1, nós temos aqui um piloto que está com cara de campeão. Mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mesmo com os infortúnios, que, óbvio, numa temporada longa pode acontecer, o Antonelli está muito com cara de campeão nesse momento. Eu ainda acho que quem pode tirar o título mundial dele é a própria Mercedes, e não o George Russell de forma objetiva. A gente sabe que Ferrari e McLaren estão avançando. A gente sabe que essas duas equipes estão evoluindo tal e como era esperado que elas evoluíssem, tá? De repente, a gente com muita boa vontade pode colocar uma Red Bull dentro dessa marcha de evolução, mas ainda não acho que a Red Bull tem carro para competir com McLaren e Ferrari neste momento para cogitar chegar perto da Mercedes. É algo muito pontual o que o Verstappen conseguiu, pontual no contexto de é mais o Verstappen tirando de um carro que é um caminhão da Ford do que necessariamente o carro que está ajudando ele. Então, tá muito na mão da Mercedes esse hipotético título do Kimi Antonelli. Eu acho que pelo trabalho dele, pelo mental dele, o Antonelli está fazendo, até agora, está fazendo tudo direitinho para ser campeão do mundo. E, coincidência ou não, e eu não acredito em coincidências, eu acredito sim que o trabalho vai ter como uma das suas consequências a sorte, e eu não acho que seja sorte só ele conseguindo manter ou terminar as provas e o George Russell ter tanto azar. Eu acho que tem um mal olhado aí também,
mas eu também estou colocando na conta do hipotético do azar também, mas apenas então somente para ilustrar um ponto. Mas eu acho que o Antonelli fez tudo o que se espera de um candidato a campeão do mundo até agora, para poder estar nessa posição, numa posição tão consolidada e tão favorável para ele, para tentar este inédito título mundial. Obviamente a gente tem que esperar o próximo semestre começar para ter um cenário mais definitivo sobre a posição do Antonelli como líder do campeonato. Na primeira metade, dá para dizer sim que ele obliterou. 6 vitórias em 11 provas, mais de 50% das vitórias, não é pouca coisa. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e, de onde veio esse, teremos mais. Eu prometo fazer vídeos sempre que possível ao longo das férias da Fórmula 1. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.